quando se prega a fé católica, muita gente está pregando o Antigo Testamento, achando que está pregando o Evangelho. Os catequistas me perguntam, o que a gente deve ensinar na catequese? Primeira coisa, Sermão da Montanha. Mateus capítulos 5, 6 e 7. Bem-aventuranças. Te perguntei aí outro dia quantas são as bem-aventuranças, quantas são mesmo? 9. E o cara gravou mesmo. 9 bem-aventuranças. Ensina isso. Se você ensinar a pessoa a ser humilde, a ser misericordiosa, a ser uma pessoa pacífica, a ser uma pessoa que chora com aquele que chora, que tem sentimento, pronto. Ela cumpre tudo. Mas se você só ensinar, não faça isso, não faça aquilo, os mandamentos, aí você dificulta a pessoa a entender quem é Cristo. Parece que Cristo é só aquele que diz não para tudo, quando ele, na verdade, tem um projeto de profunda essência humana no Sermão da Montanha. Então, pregar o Evangelho é pregar o que Cristo ensinou. Eu dei um curso aí outro dia e falei, gente, se você não tiver tempo de ler a Bíblia toda, lê pelo menos os 4 evangelhos. De tudo que você precisa entender na Bíblia, está nos 4 evangelhos. Aí uma senhora me perguntou assim, então se eu ler os 4 evangelhos e começar daí, já é um bom início para evangelizar? Eu falei, olha, evangelizar a única coisa é falar dos 4 evangelhos. Mas é que está na cabeça da gente que evangelizar é contar toda essa história que está aqui, é pôr toda a lei de Moisés em cima da mesa, e não é. Evangelho, Tiago, é uma boa nova. Agora eu vou responder lá a manchete do início. A manchete que Paulo escreveu como boa nova é a seguinte: Deus decidiu não levar em conta os nossos pecados. Essa é a manchete. Essa é a boa nova, esse é o Evangelho. Que bacana. Tudo que você falar de perdão de Deus, de graça, de misericórdia, você está falando de Evangelho. Mas tudo que você falar de inferno, condenação, castigo, você está falando de Antigo Testamento. Você está falando de lei de Moisés. Entende? Uhum. Não que o Evangelho não fale sobre o inferno, mas a ênfase não é essa. Quando Jesus falou, ide por todo mundo pregar o Evangelho, era o quê? Pregar boa notícia. Não é que a boa notícia é que você vai para o inferno. Isso não é boa notícia. A boa notícia é que Deus decidiu não levar em conta os nossos pecados. Nós estamos perdoados. E aí é o que é bonito. A partir do momento que eu me reconheço perdoado, eu agora fico mais leve para perdoar os outros. É isso que o Evangelho faz na vida da gente. Realmente, muito bonito. E a gente entender essa questão nos torna uma vida mais leve, né? Porque nós não podemos viver com medo do inferno, nós temos que viver com a certeza do céu, né? Que é muito diferente. Porque quando você vive com medo do inferno, você não faz certas coisas erradas, não é porque você é uma boa pessoa, que você respeita, que você é um bom cristão, mas sim você faz por medo. E o medo não tira a sua essência. A essência continua infundida dentro do coração da pessoa. Ela não faz por medo da consequência, sendo que a conversão, penso eu, seja ao contrário. Eu não vou fazer as coisas erradas, eu não vou procurar fazer as coisas erradas, aí entra nesse sentido o pecado, não é por medo do inferno, é porque eu tenho a certeza do céu, que Jesus morreu por mim, que eu vou buscar fazer as coisas corretas. É como gratidão ao que eu já recebi. Isso. Não é que eu vou fazer para conquistar. Isso é soberba, isso é arrogância. Isso é você querer se bancar diante de Deus. Não é nada disso. É o contrário. É porque Ele já me deu, é porque Ele já me perdoou, é porque Ele já me salvou, é que agora eu vou fazer de acordo, como gratidão, como reconhecimento pela obra dele em mim. Paulo escreve em Efésios: já estou assentado nos tronos celestiais. Paulo já se via no céu,
de tanta alegria do evangelho no coração dele. Aí você vai falar assim, mas também Paulo é santo, por isso que ele podia dizer. Ele não se achava santo. Ele escreveu também, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu faço. Há um conflito dentro de mim. Ou seja, Paulo era pecador como nós somos. Mas ele tinha certeza do céu, não porque ele era um herói perfeito. Ele tinha certeza do céu porque ele sabia e confiava na misericórdia de Deus. Então isso é o evangelho, entendeu? Isso é o evangelho. São Paulo viveu na sua essência o evangelho. Exatamente. Ele legal. viveu mesmo, experimentou ali. E que a gente experimente também. Sim. E nesse sentido do evangelho, voltando para dentro do nosso tema, qual é a importância da tradição oral para que o evangelho fosse chegado a esse volume que a gente tem, ser colocado pelo Papa? Eu esqueci o nome do Papa. Que você... Damaso I. Damaso I, né? É. Que montou, né, essa cronologia, digamos assim, entre aspas. Uma lista, né? Ele deu a lista dos livros. Exatamente, montou essa lista. Qual foi a importância dessa tradição oral? E a igreja considera, né, a tradição da igreja tanto equivalente quanto a Bíblia quanto o magistério da igreja, né? É o tripé ali que mantém... O tripé que mantém a fé católica. Exato. Você vê assim, a Bíblia ela tem 3 fases. A gente chama de fato vivido, fato contado e fato escrito. Uhum. Ou seja, aconteceu, é o fato vivido. Depois, aquilo foi contado, o fato contado. E depois, o fato escrito. Porque no final só é que vai ser escrito. Até porque não era fácil escrever, né? Uhum. Você não tinha papelaria com papel, com caneta. Escrever era uma arte difícil. Talvez você tinha que contratar pessoas para escrever para você, porque você não tinha caneta, você não tinha todo o aparato necessário de escrita. E a minoria sabia escrever também. Então, escrever o que aconteceu era a última coisa sempre. E outra, eles escreviam, não é para o povo ler, porque o povo não sabia ler. Eles escreviam para alguém ler para o povo. Na missa, essa cultura que tem de primeira leitura, alguém vai lá na frente ler, isso é porque vem de épocas onde ninguém sabia ler, onde também não tinha nada impresso, não existia gráfica, então alguém lia para o povo ouvir. Então, quando você falou aí de tradição oral, é exatamente isso, o fato contado. Os ensinos de Jesus foram contados oralmente. Quando Jesus pega aqueles 72 discípulos, manda pelas cidades para pregarem o reino de Deus, alguém levou Bíblia, texto escrito? Não, não tinha. Eles foram pelo que eles tinham na memória. Eles foram falando, era a pregação oral. O evangelho era oral, era aquilo que as pessoas falavam, eram as experiências que iam sendo trocadas. Quando vem a reforma protestante, é que eles se apegam ao texto bíblico, tem que estar aqui, porque a Bíblia... Quando Jesus mandou pregar, não tinha Bíblia, não tinha nada. Porque mais importante do que ter uma Bíblia, Tiago, é você ter a compreensão do evangelho. Se eu hoje perder minha Bíblia e não tiver mais nenhuma Bíblia para eu ler, não vai me fazer falta nenhuma mais. Porque eu já entendi o evangelho. Eu compreendi os princípios do evangelho. Agora eu vivo independente de texto escrito. Por quê? Já está aqui. Então não pode fazer uma idolatria à Bíblia. Se fala muito da idolatria às imagens, mas às vezes os protestantes fazem uma idolatria à Bíblia. Bíblia. Não, não é a Bíblia. É o sentido do evangelho no seu coração. Isso que a igreja chama de tradição oral, né? É aquilo que não foi escrito, mas que foi ensinado.